O nosso trabalho é sobre o projeto de engenharia rodoviária de implantação e pavimentação da ES-320. O grupo é composto por Fernanda, Daniela e Germano. Então, a gente fala sobre o relatório de impacto ambiental, RIMA, desse empreendimento. Esse relatório, né, que se refere a esse projeto da rodovia ES-320, que é um trecho na entrada da ES-164 em São José até Barra de São Francisco, no Espírito Santo, com uma extensão total aproximada de 52 quilômetros. O município de Barra de São Francisco está localizado no noroeste do Espírito Santo, faz divisa com Minas Gerais, e a rodovia é essa linha em vermelha que está apresentada aí no mapa. As características do empreendimento. O empreendimento é sobre a implementação e pavimentação da rodovia ES-320. Atualmente, lá é uma estrada não pavimentada e ela faz a ligação entre os municípios de Mantenópolis e Barra de São Francisco. Essa pavimentação possibilitará o aumento do fluxo de veículos nessa região e, consequentemente, melhorar as condições de vida da população das 3 comunidades e as 2 cidades que ela engloba. Dentre as ações desse empreendimento, as 2 que mais causam impactos ambientais negativos são a terraplanagem e a supressão da vegetação. A composição da equipe que desenvolveu o estudo. A equipe foi composta principalmente por biólogos, mas também por engenheiros civis, agrônomos e sanitaristas e ambiental. Então, aqui estão as 10 pessoas que compuseram todo esse estudo e que ajudaram na elaboração do empreendimento. Diagnóstico ambiental. Começando com o meio físico, a área de influência indireta desse empreendimento sobre o meio físico foi dividida de acordo com o elemento ambiental que ele impacta. Então, começando com os recursos hídricos, foi considerado uma área de influência direta os trechos dos corpos d'água abaixo dos pontos onde serão cortados pela estrada e também os trechos abaixo do bota-fora. No meio biológico, para estudo da fauna de vertebrados, a área de influência direta foi ao longo da rodovia, mais uma faixa de 100 metros de cada lado. E para o estudo da fauna e da flora aquático, foi considerado os trechos do rio que serão cortados pelo empreendimento e considerando os seus afluentes. Ainda no meio biológico, a área de influência indireta para esse estudo corresponde a áreas em torno desse empreendimento, num raio de até 2 quilômetros a partir do seu eixo. Para o estudo da flora terrestre, uma faixa de 500 metros ao longo de toda a rodovia é a área de influência indireta. O meio socioeconômico foi considerada a área de influência direta, onde engloba a sede dos municípios, Barra de São Francisco e Mantenópolis, e os distritos, localidades de São José de Mantenópolis, Santa Luzia de Mantenópolis e Cachoeirinha de Itaúna. Também o traçado da rodovia, as áreas de empréstimo, bota fora, o canteiro de obras e o trecho da S164, que liga São José de Mantenópolis até a sede do município de Mantenópolis. Os impactos são os positivos e os negativos. Os positivos serão o incremento da economia local, aumento da arrecadação municipal, geração de empregos diretos e indiretos, aumento da confiabilidade do sistema interligado nacional, a geração de conhecimento sobre a região. E os negativos, a intensificação do processo erosivo, alteração na qualidade de solo e do ar, potencial perda de indivíduos da flora, já que terá a supressão da vegetação, pressão sobre a fauna silvestre, geração de expectativas na população, geração de ruídos, como qualquer obra, e também com o fluxo de carros, né? A interferência no cotidiano da população, risco de acidentes, desaquecimento do mercado de trabalho, risco de acidente elétrico,
e restrição no uso da faixa de servidão das linhas de transmissão. As técnicas de monitoramento dos impactos ambientais foram avaliados com 12 parâmetros: o efeito do impacto, se ele é positivo ou negativo, a forma, se é direta ou indireta, a duração, temporária, intermitente ou contínua, a temporalidade, certa, provável ou improvável, a magnitude, se é desprezível, pequena, média ou grande, a importância, se o impacto é irrelevante, se é médio, baixo ou alto, o sinergismo, que é a interação entre os impactos, e a cumulatividade, que é a capacidade do impacto de se acumular ao longo do tempo e também do espaço. Então, falando sobre o documento em si e sobre a acessibilidade da linguagem disponível neste documento, esse relatório ele reflete as principais conclusões do EIA e de uma maneira objetiva, adequada e de fácil compreensão. Tem uma linguagem acessível, ilustrado por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual. Então, ele é bem estruturado, bem dividido em tópicos, com muita ilustração e com uma linguagem clara, o que facilita a interpretação e a leitura desse documento. Possíveis pontos tendenciosos ao longo do texto. É possível perceber e notar algumas frases durante o corpo do texto, como forma de compensar ou justificar os impactos causados. Um exemplo disso, de frisar as vantagens do projeto, é quando eles afirmam com muita ênfase que a implementação do projeto irá favorecer o desenvolvimento da região noroeste do estado. A origem dos dados. A maioria dos dados foram coletados pela campanha de levantamento de dados do empreendimento, mas também com informações da Prefeitura Municipal de Mantenópolis e de Barra de São Francisco. A robustez das análises, metodologias desenvolvidas e propostas. O texto traz análises completas e detalhadas de forma clara e simples, utilizando recursos de imagens e tabelas comparativas com as diferentes alternativas propostas para a implementação do empreendimento. Então, foram feitas 3 alternativas e, ao longo do texto, é possível observar de forma clara essas 3 alternativas. Então, aqui está o exemplo da imagem de qual seria as 3 alternativas possíveis. E esse é um quadro comparativo que, para cada alternativa, eles apontam por critérios as características. Então, fazem uma comparação entre as 3. E um quadro conclusivo que fala que a alternativa 1 é a mais viável técnica, econômica e ambientalmente de ser implantada. Então, concluindo, embora se tenha buscado um traçado que minimizasse os distúrbios a serem impressos sobre o meio ambiente, impactos sobre os meios físicos, biótico e antrópicos são inerentes a esse tipo de empreendimento. Então, apesar dele trazer muitos benefícios, esse tipo de empreendimento sempre terão alguns impactos ambientais. Mas, além disso, os impactos negativos recaem predominantemente sobre o meio físico e biótico, como, por exemplo, a supressão da fauna e da flora, né? E os positivos recaem sobre o meio socioeconômico, como, por exemplo, o aumento do fluxo no comércio, turismo, entre outros.